Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e hoje o nosso tema é a esperada saída de Daniel Paulista do comando técnico do Sport. Esperada não exatamente pelo desempenho da equipe dentro de campo. Claro que o aproveitamento de Daniel Paulista frustrou a expectativa dos que imaginavam que Daniel poderia tirar o Sport de um rebaixamento que já era basicamente selado. Frustrou a expectativa do próprio Daniel, que certamente esperava conseguir ao menos deixar o Sport mais no jogo, mais próximo do 16º colocado e não seguindo a sua rota aí de um lanterna. Deixa eu refazer. 2. Olha o último 3. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Esse vídeo necessário, esperado e que não é uma surpresa para ninguém depois de tudo que aconteceu nos últimos dias. Daniel Paulista não é mais técnico do Sport, algo que está diretamente relacionado muito mais àquela entrevista que Daniel deu após a derrota para o Inter do que o próprio resultado do time sob a sua gestão. Resultados que frustraram a expectativa dos que ainda sonhavam com a reação na Série A. Imagino que tenha frustrado a expectativa do próprio Daniel Paulista. Não sei o quanto ele acreditava na chance do Sport permanecer ou o quanto ele esperava que poderia ao menos dar mais competitividade, deixar esse time mais na disputa pela permanência, brigando ali com o 17º, 18º, fazendo conta para se aproximar do 16º. Não foi isso que aconteceu. O Sport não conseguiu ganhar uma única posição. O Sport não conseguiu se sentir parte do campeonato, nem antes de Daniel Paulista e nem depois. A gente vai analisar os números aqui, a gente vai comentar como foi o trabalho de Daniel dentro de campo, mas a gente não pode inverter a lógica dos fatores. A gente não pode focar na questão técnica quando está muito claro que o preço da verdade é o que derrubou Daniel Paulista do comando do Sport. O preço da verdade, Cássio, começa na entrevista que Daniel dá no pós-jogo contra o Inter, e a partir dali a gente viu que uma reação em cadeia se iniciou, tá? Com pressão interna, que acabou gerando a segunda entrevista de Daniel após a derrota para o Mirassol, e a partir dali era questão de tempo essa demissão. Inclusive, no pós-jogo, a gente publicou um vídeo comentando a coletiva de Daniel, e a manchete do nosso vídeo foi a primeira despedida. Talvez fosse a segunda, mas a entrevista de Porto Alegre, ela escancara uma situação interna que estava em ebulição. A consequência daquela entrevista ficou muito clara no pós-jogo do Mirassol, e a consequência, Cássio, inevitável, é essa queda de Daniel Paulista. Queria a tua primeira análise de tudo o que aconteceu, sobretudo, Cássio, nesse extracampo, nessa relação que não pareceu harmônica, pelo menos nos últimos dias, entre Daniel Paulista e, eu vou utilizar um termo que uma matéria do Globo Esporte, assinada por Daniel Leal, utilizou,
para expor o descontentamento da alta cúpula de futebol do clube, com as palavras de Daniel, Cássio. A alta cúpula aqui é formada basicamente por 4 pessoas, né? Isso. Yuri Romão, Rafael Campos, que são membros do executivo do clube, e eh, os dois contratados, Ambrogini Tiago Gasparino e Henrico Ambrogini. e Gasparini. Outras pessoas com cargos importantes ali estão ali Orbitando, né? orbitando, mas no futebol são esses 4. Tinha Guilherme Falcão no começo do ano, e já deixou bem antes tem a sua parcela de culpa, mas bem antes da chegada de Daniel Paulista. Daniel Paulista, Fred, que ele treinou o Sport por 19 jogos, 2 vitórias, 8 empates e 9 empates e 8 derrotas. Eu falei 8 empates porque é a campanha da Série A. Esse empate a mais é justamente o da estreia da Copa do Nordeste, com 24 mil pessoas. Empate com o Ceará e derrota nos Fez pênaltis. até uma atuação boa, mas aí foi eliminado nos pênaltis para o Ceará e ficou fora da semifinal. E logo o segundo jogo. Primeiro que é bom lembrar que uma coisa que o Fred disse que era meio um escudo. Daniel Paulista não parecia ser o nome. Certamente Daniel Paulista não era o nome de Tiago Gasparino e de Henrico Isso, Ambrogini. mas seria um escudo para a gestão, e talvez tenha sido, porque no fim das contas os números foram superiores aos de Antônio Oliveira, porque é difícil ser pior do que aquilo, melhores do que do que o de Pepa, que não ganhou nenhum jogo, e ainda no começo do campeonato, um nível de empolgação diferente, e isso influencia demais, mas a resposta acabou não vindo. Se fosse um outro treinador sem esse perfil de escudo, talvez a relação até do torcedor com o treinador talvez tivesse se deteriorado bem antes, né? Assim, Sim. eu acho que a imagem de Daniel Paulista já conseguiu salvar o Sport lá em 16 e A gente 17. fez 2 enquetes, Cássio. Nos 2 últimos jogos que a gente analisou pós-jogo do Sport, em 80% do nosso público é uma bolha, mas é essa bolha que a gente tem a relação mais direta. 80% do nosso público votou que não queria a demissão de Daniel. Na última enquete que a gente fez, reduziu de 80% para 70%, 72%. Mas se fosse Carille, Mancini, Certamente já estaria mais ou consumido. outro Carpini, qualquer outro nome do mercado aqui estaria, eu acho que esses percentuais seriam bem diferentes, porque não teria uma história, não teria um lastro. Eu repito, estava dizendo, Daniel salvou ali o Sport na reta final de 16, 17, integrou o time campeão da Copa do Brasil como titular. Até a venda dele faz diferença, que é o início a venda dele para o Rapid Viena, gera o dinheiro para comprar o CT lá em Paratiba. Enfim, e é um cara que simpatiza com o clube. Eu acho que tem essa relação, mas dentro de campo o resultado acabou não vindo por uma série de fatores de escolhas do próprio Daniel, mas acho que a própria remontagem da forma como aconteceu, porque quando começa errado, meu irmão, a gente até brincou no último programa, não sei, a gente fez 4 programas, outro eu não sei exatamente qual foi o programa que a gente usou essa analogia, mas a gente até brincou que o Fred disse: tá abastecendo um avião. Eu disse: "Ó, bronco, pior é trocar o pneu de carro andando, que Isso. avião até é abastecido no ar, agora o carro andando para trocar o pneu é mais chato". E ainda, imagine ainda, sem muita vontade de trocar o pneu. É. Porque o jogo contra o Ceará, aquela escalação seria aquela por um erro do regulamento da Copa do Nordeste, Sim. que estendeu um pouco a data, só que a competição ela se estendeu muito mais. Então, no fim das contas, quando a Copa do Nordeste voltou para as quartas de final, os times já estavam esfacelados e você não podia inscrever, mesmo que o Sport tivesse contratado jogadores durante a pausa ali na Copa do Como Mundo, contratou, como contratou, demorou, mas contratou, mas não teria feito diferença. Então ali ou seja, você deixa a parte. Mas quando você vai para o Brasileiro, o jogo seguinte, que é um jogo importantíssimo, e fundamental, cara. assim, mas que a galera realmente entende menos do que acha. Eu entendo, tanto que eu tô do lado de cá, eu não faço futebol, né, assim, mas para quem faz futebol, dá para ouvir isso, assim, entende menos do que acha que entende, para trabalhar com isso, dentro do clube, de não deixar o time minimamente apto para aquele jogo Caxias do Sul. É um negócio assim, que é inaceitável. O esporte para, Cássio. O banco de reservas, o Sport, detalhe, liberou jogadores para Era aquela isso que eu ia partida. explicar. O esporte para uma semana antes do Mundial, porque o esporte enfrentaria o Flamengo, E esse jogo foi adiado. que é o jogo que vai ser agora na Arena. O esporte para, o esporte passa 45 dias parado, o esporte muda de treinador, o esporte
projeta um recomeço no campeonato, e aí volta para a situação que Cássio está se referindo. O jogo contra o Ceará não tinha o que fazer, o regulamento não permitia. Mas o Sport vai para Caxias do Sul enfrentar o Juventude, 19º colocado. Você ali ainda capaz de uma aproximação, de jogar o campeonato, e o Sport vai, Cássio, sem Veja, ali nada. é óbvio que ele era é óbvio que ele tinha campeonato, pelo amor de Deus. Veja, é tão absurdo a escala da catástrofe dessa campanha. Ela é tão absurda que tu diz isso aí sem se dar conta de que ali era metade do primeiro turno. Tipo, Daniel Paulista tá saindo, ainda faltam 9 jogos. Como é que faltam 9 jogos e simplesmente não existe mais campeonato? Não existe mais treinador. Não existe, não, mas assim, mas não existe mais campeonato, assim. Então, aí, quando o Fred se refere a esse jogo contra o Juventude, caramba, aquilo é. 11º jogo do Sport. Então não é que tinha essa situação. Ali já tava indo pro brejo, mas já tinha muito campeonato. E na hora que você já tá numa situação difícil, na hora que você tá remontando o time, na hora que o Juventude não era o Mirassol, tipo, não era o Mirassol, tipo, o Juventude está na quarta colocação, não é um. Era o seu imediato. Continuar, ele era o que é, continua sendo agora. Não é agora, na verdade, por causa do esporte, né? Mas Isso. era um concorrente contra o Z4. Como é que você olha? Disse, ó, como é que esse jogo é negligenciado como foi negligenciado? Então o que começa errado não tem como ficar. Nenhum reforço ficou disponível para esse jogo, tá? E o time foi uma versão esfacelada do time que tinha naufragado, porque, queira ou não, liberou jogadores corretamente, conseguiu uns empréstimos, você diminuiu a quantidade de peças que você tinha daquele elenco que tinha naufragado, e os novos reforços, nenhum, Cássio, estava em condição, seja de inscrição, seja física, de atuar contra o Juventude. Foi uma partida, Cássio, tratada por essa gestão do esporte, por Thiago Gasparino, por Henrique Ambrogini, que já estavam no clube, como quase que um descarte. O banco de reserva que Cássio ia dizendo só tinha garotos da base. E aí, na hora. E essa conta demorou muito pra mudar. A vitória vai acontecer contra o Grêmio, que é o último jogo do primeiro turno. Ali, mas no caso era o 17º do Sport. O Sport já tem 2 jogos a menos contra o Atlético e contra o Flamengo, mas foi vencendo no 17º jogo e de lá pra cá só ganhou mais um, que foi contra o Corinthians. O dinheiro já tinha ido embora. E tá ficando muito claro que já tinha ido embora e numa escala. A gente falava ali, tinha um negócio do Last Dance, tinha um fundo de verdade, mas tinha um quê de brincadeira e tal. E assim. E era assim. Tem coisas que um clube que tá no nível financeiro, que tá em RJ, que tá. De repente começa 15, 12, 9, assim, porra, ou virou SAF, ou ganhou na Mega Sena, ou é um all-in, assim, absurdo. No fim das contas, o Sport gastou tudo o que tinha e o que não tinha, porque a compra de Atença é o que não tinha. Já é você precisando de um investidor para bancar parte de uma aquisição, ou seja, gastou até e não parou, disse: "Ó, acabou agora". Disse: "Não, pô, mas tem uma oportunidade aqui e tal, mas não tem mais dinheiro". "Não, então a gente vai, não sei lá, vai no investidor, arruma esses 7 milhões e vira 12 com juros", enfim. Gastou o que tinha e de forma literal e o que não tinha, porque senão não teria feito, essa negociação E senão não estaria. independentemente do nível técnico do jogador. Tô eu tô Sim. eu tô eu tô no sentido de que havia um recurso enorme que foi todo direcionado e na hora que esse recurso acabou, continuou. E as consequências estão sendo vistas de forma ainda mais clara agora, com atrasos, com jogador já. Na própria remo Eu ia chegar de forma cronológica, esse para mim é um segundo estágio. O estágio antes desse é que na hora que não deu certo, você vai para a remontagem muito mais sóbria, ali jogador, fazendo a troca de Derek por Carlos Alberto na Série B, outro que vem no A mercado troca mais dos esquecido, goleiros, a troca dos goleiros e jogadores tal. de segunda divisão. Mas, aí o Sport tinha que refazer o ataque inteiro. Conseguiu a troca de Derek, que no fim das contas era um pouco no escuro, deu certo, mas era um pouco no escuro, porque do outro era de 15 milhões e vamos ver se o cara rende alguma coisa, rendeu. Aí o outro, por exemplo, já foi Colo Ramires, que já era na cota, vou considerar que não é caro, que era na cota, assim, ó, tem que ter mais um, porque o Quito a Paciência não consegue, porque Pablo não consegue, porque Arthur Souza, pelo amor de Deus, ainda tinha mais algum ainda? Não, só esses. Mas Derek, na verdade, nem foi pensado não, exatamente para ser um mas centroavante. chegou e virou. Isso. Derek jogava de ponta no Cuiabá. Mas acho que funcionou, Não, funcionou muito funcionou. bem de centroavante. Então já não tinha mais recursos para isso e foi se moldando. Então, no fim das contas, a remontagem aconteceu, mas num nível muito abaixo, que não tinha mais recurso, demorada, e é demorada. Acontece a mesma coisa que aconteceu com o volante.
que foi contratar só em março. Tem não é vídeo, não é Lego não, pô. Ó, chegou uma peça, beleza, é só colocar e você resolve o brinquedo lá, a montagem. Na hora que você perdeu a confiança, não é a coisa mais fácil do mundo recuperar essa confiança. Então, a demora para montar esse time, para esse time encaixar, você já perdeu o campeonato. Aí, no fim das contas, os resultados começam a não ver, ainda que a torcida tenha ido, mas com receita menor, porque tem mulheres agora entrou de graça, os ingressos estão promocionais, ou seja, o clube está tentando alguma coisa para manter a ilha com gente, mas com a bilheteria, a renda bruta tem sido menor. E aí chega justamente nesse terceiro estágio, onde está a consequência do primeiro, mas que o segundo não vai dar qualquer resultado. Porque se o segundo tivesse dando resultado, que foi o sonho de Arnaldo Barros em 2000. É impressionante como as coisas assim se repetem. No fim das contas, gastou tudo que tinha em 18. Acho que era o Wesley, né? 200 mil, era um negócio assim absurdo. 300 mil. Um negócio assim absurdo, absurdo. Com 15 minutos estava sendo vaiado na Ilha do Retiro, assim. A estreia. Porque a turma também já estava sem paciência, justamente porque está sem paciência, porque já está levando muito na cabeça ali e tem hora que você. Ou acontece imediatamente ou não funciona. E no fim das contas, aquele investimento absurdo que o Sport tinha feito ali em 18, o Sport foi para aquela última rodada do seguinte: se cair, quebra. Caiu. Quebrou. Porque se fica, aí já recebe a cota do ano que vem, vai ser 80 milhões, você consegue adiantar, resolve. Não é que a dívida acabaria, tanto que deve até hoje, mas você conseguiria ganhar fôlego. Caiu, quebrou. Está acontecendo a mesma coisa agora, no nível ainda mais acentuado. Porque essa chegada de Daniel Paulista, que foi. A gente falou, inclusive, para ele que dificilmente, assim, ó, e tem até quem já que frequentou lá, porque essa entrevista foi no vestiário do Sport, né, e é todo pintado. Quem também já deve ter visto os vídeos de bastidores, né, tem Magrão, Durval, Leonardo, Carlos Bala. Eu não sei se tem Daniel Paulista, eu não mas a gente disse: "Ó, se ficar, tu vai virar pintura também, meu irmão", porque seria a terceira vez. Mas a gente disse naquele dia o quão difícil era isso acontecer. Mas a direção do Sport, o futebol do Sport, deixou muito mais difícil, Fred. Ainda que Daniel Paulista eh, tenha suas escolhas, a gente trata isso daqui a pouco, porque obviamente tem o programa de futebol da passagem de Daniel Paulista, mas o trabalho não foi facilitado em nenhum momento para chegar. E no fim das contas, aquela última rodada de 18, aquela sensação de dizer, ó, se cair, quebra, nem isso vai existir. Não, nem isso vai existir. O que dá mais tá quebrado, na verdade. Assim, a impressão é que nesse momento a situação do esporte ela é muito, muito difícil. Cássio, como você já trouxe, né, os números de Daniel estão aqui na tela, apenas 2 vitórias, né, contra Corinthians na Ilha e contra o Grêmio, que é a primeira vitória ali em Porto Alegre no final do primeiro turno. Um aproveitamento de apenas 26%, tá? Baixo, obviamente, que não seria suficiente para salvar o esporte. Talvez nem para tirar da lanterna. Isso. De toda forma, Cássio, se você me perguntar, Fred, qual a sua análise do trabalho de Daniel em 2025 no esporte? Eu diria que foi um bom trabalho, tá? Eu diria que foi um bom trabalho diante das adversidades que ele encontrou, adversidades de elenco, adversidades, sobretudo, de confiança e situação no campeonato, porque o que Cássio pontuou aqui em um trecho do comentário dele é muito diferente você comparar o número de Pepa, que está começando do zero, com toda uma expectativa de volta para a Série A, tá? Toda a mobilização positiva, jogadores que ainda não estão desgastados, ainda se acreditava em paciência, ainda se acreditava em Sérgio Oliveira, você ainda tinha expectativa para o Matheus Alexandre, sabe? Você ainda tinha todas as possibilidades de dar certo abertas. Quando o Daniel assume pós Antônio Oliveira, você já não tem mais possibilidade, as portas se fecharam. Matheus Alexandre estava postando foto em Paris. Jogadores dispensados, ambiente já conturbado. Matheus, só para Matheus era um dos dispensados. Isso, né? Estava em Paris por isso. Ambiente conturbado internamente, jogadores sem a postura correta nos treinos, como aconteceu no caso de Tite Ortiz, que foi emprestado. Daniel precisou fazer uma reformulação sem a mesma capacidade de investimento que foi feita na montagem do time e com esse atraso no processo que a própria gestão de futebol teve e que tirou o ímpeto da chegada, Cássio. Porque a gente até conversou isso. Imagina se Daniel Paulista chega, se consegue classificar diante do Ceará,
Carlos Alberto perde um gol aos 48, 49 do segundo tempo. Ele e o goleiro do Ceará. Depois o Sport é derrotado nos pênaltis. Vai para Caxias do Sul, como a gente falou aqui. Um jogo ganhável. Não era nem o Juventude de Carpini ainda, tá? E o Sport vai desconfigurado. Mal tinha 11 profissionais para colocar no time titular, muito menos para 18 profissionais para fechar um banco de reservas. Veja, Cássio, um time de Série A não pode ir até o final de março sem ter um volante no elenco. Um time de Série A não pode jogar sua 11ª, 12ª partida no Brasileiro e o banco de reservas ser formado só por garotos. Cássio, veja só. Não pode, sob nenhuma circunstância, que não seja você utilizar todo o seu time na Libertadores e 3 dias depois você poupar. Ali, E mesmo assim, os times que fazem isso não precisam colocar a base no banco. ali é o contrário. Ali é uma pausa de 30 dias. 45 para o Sport. 45 para o Sport. Assim, veja, se Yuri Romão sentasse aqui, acho que ele deixaria até o convite. Eu adoraria entrevistar o Yuri Romão, mas tomara que um dia ele aceite a entrevista. Mas assim, eu acho que ele não conseguiria responder isso. Não pode, veja só, Cássio, um ele time de Série A. simplesmente dizer, Yuri, por que durante 45 dias sem jogo do Sport, com o Sport já dizendo que vai reformular, Janela aberta, podendo tudo. escrever jogador. Como é que o Sport não conseguiu isso para o primeiro jogo contra o Juventude, que dentro de uma análise, olhando a tabela, fala, ó, dentro você tem que pontuar fora de casa para escapar, você não só escapa. E dentro e fora de casa, esse era um jogo que você olha e fala, esse é um jogo que você Além tem de toda a questão anímica, Cássio. Tá? de voltar. Eu vou dizer uma coisa. O Sport não tem nenhuma vitória ainda. Eu vou dizer uma coisa muito pessoal. Ali, o golpe no torcedor Fred foi muito grande. E ali eu disse, ó, não vamos para lugar algum, até porque não teve resposta alguma. O fator positivo de Daniel Paulista, ele começa na partida seguinte, quando o Sport faz um bom jogo contra o Botafogo e é castigado aos 49 do segundo tempo, Terceiro lugar do Cuiabano. leva um gol, tá? Mas aí para fazer a avaliação do Daniel Paulista, eu confesso que minha expectativa já era muito baixa e que eu acho que o Sport entregou, Cássio, competitividade e possibilidades em alguns jogos acima do que minha baixa expectativa trazia. E eu acho até que houve um desenho ali, Cássio, no começo, nos pontos perdidos contra o Santos, depois contra o São Paulo, né, jogos que estavam encaminhados, boas partidas que o Sport não conseguiu extrair o resultado. Eu vejo que ali, Cássio, poderia ter surgido um caminho para se pensar em hoje o Sport ter a pontuação que o Fortaleza tem, talvez. Uma pontuação que você ainda cogitasse uma sequência ali, um milagre, uma curva positiva. E não aconteceu. Acho que Daniel cometeu erros. Tiveram erros pelo caminho. Mas, sinceramente, Cássio, não são erros que eu chegue aqui para dizer, por conta dessa campanha, por conta dessa condução, por conta dessa insistência, Daniel merece ser demitido. Eu acho que ele mudou quando necessário, tentou Johan. Por 1 ou 2 jogos ele achou que Johan respondeu bem. Depois, abriu mão de Johan porque preferiu. Lucas Lima deu mais regularidade. Sérgio se recuperou, passou a escalar Sérgio em campo, dá chance a Sérgio. De alguns jogos para cá, talvez já nessa visão de saber o que tem para 2026, deu uma minutagem maior para Atencio, que foi algo que a gente cobrava. Tentou todos os atacantes que tinha no elenco, Cássio. Tentou Léo Pereira, tentou Barleta. E encaixou até uma recuperação de Romarinho nos últimos jogos. Escalou Hereda, escalou Aderlan, escalou Matheus Alexandre. Tentou tudo. Ele tentou tudo. Mas não teve aquela teimosia, aquele jogador Não que teve. simboliza. Porque eu digo, Johan poderia ter sido a imagem. aí de vez em quando. Mas ele escalou e tirou. E não funcionou assim, e não Léo funcionou. Pereira, que foi um jogador que ele trouxe, Mas também não aí, funcionou. por exemplo, ele tentou tudo, e eu concordo com tudo que você falou. E é só deixar a possibilidade que, de repente, assim como Antônio Oliveira implodiu como ninguém imaginou, a gente também não pode desconsiderar que alguma pessoa, mesmo com tudo isso, poderia ter conseguido extrair algo melhor. Poderia, talvez. Porque Guto Ferreira, no Remo, chega e vence 6 jogos seguidos e ninguém, absolutamente ninguém, olha e diz, ó, o que é que sai daqui do Remo? Sai um clube que provavelmente, ex-clube de Daniel Paulista, inclusive, vá para a primeira divisão. Então, ainda que eu concorde com toda a sua linha, concordo porque eu acho que não tem nada se que eu... tentou tudo, mas
é só dizer que isso não é um sinônimo de que, ó, não tinha o que fazer. Talvez alguém, não sei Poderia, quem, não sei. exatamente. Talvez alguém tivesse como o Guanás no Mirassol, pelo amor de Deus, assim. No, tipo, Poderia ter alguém que encaixasse perfeitamente. o Mirassol tava ali, ó. O Mirassol parece estar assim. Aí chega um Eram cara. 27 jogos, Cássio. Eu lembro que o Daniel falou esse número pra gente. Quando ele Por isso que ele explica, aceitou, né? o Sport tinha feito 11 partidas, eram 27 jogos. Ele falou, 27 jogos na Série A, não tinha como não São abraçar. 81 pontos em disputa. Isso. É muito. Havia um caminho, havia um Detalhe, caminho. se o time tivesse alguma chance, algum treinador receber 9, como vai receber agora, se não for César Lucena, 9 jogos é muita coisa ainda. Isso. Dentro de um É. mercado. É um quarto do campeonato. Ele veio para 27, fez 2/3 do Veja, que imaginou. as outras vezes que ele escapou, ele teve isso. Isso, ou menos Ou até, menos, assim, ó, 9. Então, 8, assim, né? então, no fim das contas, eu entendo ele ter topado, eram 27 jogos. O destino acaba sendo cruel com ele, com o Remo subindo e o Sport caindo, porque o Sport talvez fosse cair, mas o Remo não era uma garantia que o Remo ia subir. Não, De repente, isso. detalhe, o Remo cai mais ainda, vai bater Afunda pra 12º 12ª posição. lugar e depois tem isso. Então, mas eu só pego o recorte de Guto Ferreira, veja como futebol. Guto Ferreira que quase colapsou o Sport também, assim, quase foi o Antônio Oliveira. O Guto tem outra passagem de subir e na outra quase colapsar, e de repente tava com trabalhos assim abaixo e agora consegue, ainda bem, para retomar sua carreira, ter uma sequência como essa. Talvez algum treinador dentro desse vulcão que virou o Sport de 2025, o cara simplesmente conseguisse. Acontece. Acontece. Então é só não tratar que. E Fred não fez isso, né? Não tô dizendo que ele fez isso, mas é só não tratar você, no caso. Que Daniel levou ao máximo Ao máximo, possível. não extrai o máximo. Eu acho que o máximo Poderia ter poderia ter tido. mais cuidados com os jogos em que teve a vantagem. Talvez ele tenha falhado ali. No jogo contra o Santos, as substituições são ofensivas. Por isso que eu tô dizendo. Existem alguns cenários, mas mesmo aqui, mesmo não conseguindo cruzar uma linha de um grande trabalho, ele tá muito acima do que o futebol do Sport ofereceu para ele. O que foi oferecido para ele, para Antônio Oliveira também, tá? Assim, porque assim, não gostei nem da postura do treinador e nem do trabalho dele. Assim, realmente fala assim, e vai pro Remo foi a mesma coisa, ou seja, realmente é o perfil dele, né? Tanto de comportamento quanto de trabalho. Daniel Oliveira não sai mas para ser como Antônio Oliveira saiu. Daniel Paulista. Daniel Paulista. Que combo, viu? Aí, metamorfose. Mas também não foi oferecido a Antônio Oliveira. Quando ele recebe o time tinha várias carências Sim, também, sim. de peças que não renderiam nunca, mas obviamente a forma de trabalho dele e a forma como ele enxerga futebol, pelo menos no Sport e no Remo também dá pra somar esses dois, naufragou. Pepa não, Pepa esse eu acho. Eu tô traçando a linha assim da relação entre o dano da direção e do treinador. Tipo, Daniel foi nota 6/7. eu acho que é um nota 5. Não, é que tá, Não, eu acho que foi. veja, O time entregou. acho que duas vitórias em É muito 19 pouco, é é muito muito pouco. pesado. Mas meu ponto é o seguinte: nota 5, mas é um nota 5 com a diretoria nota 2. Antônio Oliveira, um nota 2 com a diretoria nota 2. Pepa e a Antônio direção. Oliveira, pra mim, é nota 0. Não, 0. Não tem pior do que aquilo. Não tem como. Não, eu Não tem concordo, como. bota nota 0. Eu quis só fazer uma analogia, mas eu concordo, é nota 0. É horrível aquele treinador. Mas eu só tô voltando, porque quando chega Pepa não. Pepa, ele participa da montagem disso. Enquanto Antônio Oliveira chega com o elenco pronto, Pra Pepa, a gestão não é nota 2. A gestão é nota 5, pelo menos. porque a gestão, até mais. inclusive, trabalha em nomes que ele pede. Isso. Com dinheiro sobrando naquele momento. Mas aí uma direção que não entende tanto de futebol se submete a tudo também e não pode ser dessa forma. Não pode dizer, não, isso aqui não. A contratação de Carlos Alberto, ela Assim, ela é didática por si só. ela é. A gente já falou aqui 500 vezes. 500 vezes. É mas cansativo. assim, é cansativo, mas consegue ser irritante todas as vezes. Porque Sim, o resume, assim, se você não quiser gastar. Porque na vida, veja, o gestor Yuri Romão não faz aquilo com nada dele, nem Guilherme Falcão, nem ninguém. Na sua empresa, na sua casa, na sua família, nada na sua vida, uma relação como aquela, de um risco tão grande quanto aquele, com tantos alertas. Sem nada e absolutamente nada. Ninguém faria isso. Mas clube como associação é muito fácil, pô. É muito fácil você chegar, dizer, bota 15 milhões, não, mas todo. Meu irmão, veja, não vale isso tudo, não. Aí o cara, não, detalhe, não só não vale,
mas o clube achava que valia mais. É sempre É. importante destacar que o Sport comprou achando que estava fazendo um ótimo negócio Para ainda, mim, para mim, a contratação do Carlos Alberto, ela fala por si só e ela resume o que é o futebol muito, do Sport, né. a questão do ano do Sport. Então, o que está colocado aqui, tanto por mim quanto por Cássio, seja eu dando nota 6, Cássio dando nota 5, é que Daniel Paulista, ele fez, Cássio, o suficiente para pelo menos não ter nada alarmante a ponto da gente chegar aqui e dizer: "Eu demitiria Daniel Ah, não, Paulista". até porque a nota dele é muito maior, como eu acabei de dizer, do que a de Pepe e de Antônio Oliveira. Isso. "Eu demitiria Daniel Paulista, eu não entregaria", ele tá piorando o cenário do esporte para 2026 e eu quero agora avançar justamente para Isso. essa transição, Cássio. Para mim, Daniel não fez nada que merecesse ter o trabalho interrompido agora, tá. E Yuri Romão, na numa aspas, numa fala que ele manda para comentar a saída de Daniel e que a gente vai ler aqui, ele diz que por ele também Daniel não sairia agora no meio do ano, mas que não continuaria para o ano que vem, e ao não continuar para o ano que vem, o próprio treinador disse que preferia interromper agora. A gente vai chegar nisso. Mas essa transição que eu estou fazendo, Cássio, é porque se não havia, pela maioria da torcida, por todos que circulam o esporte, essa urgência para uma saída de Daniel, e por urgência entenda, ele está atrapalhando a transição de 2025 para 2026. E eu acho que Daniel vinha fazendo o oposto. Ele vinha conduzindo bem a transição de 2025 para 2026. E eu acho que o nosso vídeo, Cássio, ele deu uma pausa agora, fundamental para entender o seguinte: a saída de Daniel, ela converge com a mudança da percepção geral sobre a administração financeira do esporte, não apenas a administração de futebol. Ela converge para clara um claro incômodo nos relacionamentos internos de Daniel para com a, abre aspas, alta cúpula de futebol do esporte, de salários atrasados, de jogadores já reclamando que não estão recebendo, de acordos feitos. Uma implosão, Cássio, do pouquinho que restava. E a gente tem que colocar, a partir de agora, a explicação da saída de Daniel Paulista relacionada muito mais ao que a gente vai ver agora do que aos números que estão aqui, tá? A gente vai reler um trecho da entrevista de Daniel após a derrota para o Inter, tá? Ele ali, Cássio, ele chega a dizer em outro trecho que o Sport chegou no limite, tá? Chegou ao limite. E ele diz o seguinte: é analisar o que foi feito de errado e teve muita coisa errada. O Sport precisa começar a pensar em 2026 se ele não quiser cometer os mesmos erros que cometeu neste ano. Para voltar a ser o Sport que teve sua tradição em anos anteriores, precisa pensar em 2026. São decisões duras, mas que precisam ser tomadas. E me coloco à disposição disso, independentemente se estarei ou não aqui ano que vem. Ponto. O que é que aconteceu antes dessa entrevista de Daniel Paulista? Eu quero citar 3 fatos, Cássio. 1, renovação de contrato de Rafael Thierry, que não passou pelo treinador. Para mim, é o primeiro retrato de que a alta cúpula já não contava tanto com o Daniel para 2026, na hora que você renova o contrato com o capitão do time no primeiro jogo após um longo período parado por uma lesão e por uma cirurgia complicada, para que o atleta retome o seu alto nível, tá? Renovação de Rafael Thierry. 2, Cássio, entrevista de Yuri Romão à Rádio Jornal. Por que eu resgato essa entrevista? Porque nessa entrevista, Yuri adota, seja para as câmeras ou não, um tom de meia-culpa. Yuri diz um pouco do que Daniel disse. Yuri fala que existiram erros lá no começo do ano. A diferença é que Yuri diz que com a chegada de Thiago Gasparino, de Henrique Ambrogini e do próprio Daniel Paulista,
que os 3 que chegaram colocaram o Sport nos trilhos. É. Palavras do próprio Yuri. Mas Yuri faz críticas ao começo do ano. Meia culpa, ele até diz: "Eu faço parte, eu que dou a palavra final". E Yuri não teve uma entrevista tão diferente do que Daniel falou, não. Porém, essa entrevista que a gente está vendo, de acordo com a reportagem do GE Pernambuco, assinada por Daniel Leal, tá? Isso aqui incomodou a alta cúpula. Isso aqui incomodou. Veja, Daniel não se refere ao meio do ano. Claramente ele está se referindo à origem. Então eu não sei se isso incomodou Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini. Eles não estavam, né? Eles não estavam. Incomodou Yuri, que tinha falado a mesma coisa, ou incomodou Rafael Campos, que é o único que não tinha admitido os erros Ou seja, do é como começo. se o presidente pode fazer a crítica, mas se um alguém abaixo fizer algo parecido, aí O que me parece, Cássio, é que você extrapola. disseram assim, ó, Yuri vai fazer essa crítica, mas porque só as pessoas querem ouvir. Mas a gente não acredita nisso e aqui dentro ninguém fala isso. Aí vem Daniel e faz basicamente a mesma crítica de Yuri, pouco mais contundente, com argumentos mais conectados uns aos outros, que Yuri não tem essa clareza numa entrevista que Daniel tem. Então, assim, o argumento de Daniel fica mais construído, porque Yuri solta as frases sem tanta conexão, e a gente também percebeu muito mais verdade aqui do que na declaração de Yuri, que é um meia-culpa muito proforme, muito oficial e pouco vindo de dentro, tá? E a matéria do GE diz que isso aqui, de alguma forma, abalou as relações internas do esporte. É. Antes dessa entrevista e depois da de Yuri, teve a renovação de Igor Cariús, mais uma vez uma renovação que a direção fez por conta própria. Passa uma semana, o esporte perde novamente, dessa vez contra o Mirassol. E aí, não é o jogo, não é a derrota, é Daniel ter de novo o microfone. E aí é como se fosse, Cássio, a resposta de Daniel, a matéria, não a matéria, mas o que a matéria de Daniel Leal no GE revelou. Daniel diz. Na verdade, essa ainda é uma continuação daquela outra, eu vou pular e vou para esse trecho que Daniel diz pós-Mirassol. Esses dias passei refletindo muito por tudo o que tem acontecido, com minha própria carreira como profissional e ao clube. E eu tenho uma decisão tomada em relação a 2026. Eu só não revelo isso agora por respeito, porque hierarquicamente eu tenho que comunicar aos meus superiores, o que ainda não fiz. Não fiz antes por respeito à própria partida do Mirassol. Colocamos todas as nossas forças para o jogo, mas agora é necessário falar sobre o futuro. Aqui a gente fez um vídeo dentro do pós-jogo do Mirassol e a thumb do nosso vídeo é a primeira despedida. Aqui chegou ao fim, Cássio, a era Daniel Paulista no esporte. O que a gente não sabia era se chegaria ao fim essa semana ou em dezembro, tá? Internamente, hoje a gente está gravando esse vídeo na terça. Na segunda-feira, nossa pauta de vídeos era raio-x da Série A tal e possível demissão do Daniel Paulista. Hoje, a nossa pauta tinha os vídeos e possível demissão do Daniel Paulista. Então a gente não está aqui de surpresa, tá? Por fim, chegou uma fala, tá? De Yuri Romão sobre a demissão de Daniel Paulista. Yuri Romão diz o seguinte: Daniel pediu para conversar comigo e nos reunimos nessa terça-feira. Ele deixou claro inicialmente que sua vontade era não seguir para 2026. E depois falamos sobre 2025. A nossa intenção inicial era a manutenção dele até o fim do contrato, até por saber do seu caráter e índole, e que, por isso, honraria nossa camisa como sempre fez. No entanto, partiu dele o desejo de já encerrar esse processo hoje. Tá? Entendemos e nos entendemos. Agradeço muito a Daniel pelo trabalho desempenhado aqui e por toda a sua história no clube. Agora vamos em busca de um novo treinador, dando sequência ao planejamento de 2026. Uma declaração ok, tá? De Yuri Romão. Parece expor, de fato, o que aconteceu.
dentro de uma declaração oficial, sem maiores detalhes, sem maiores eh eh bastidores de clima, e não tem que ser diferente. Eu acho que aqui Yuri tem um posicionamento correto, tá. Mas aí, Cássio, s pelas palavras de Yuri, pelo que a gente tinha conversado com o Daniel, ficou muito claro que realmente não foi o campo, né. E se veio de Daniel, eu fico imaginando o que aconteceu entre o jogo do Inter e o jogo do Mirassol para Daniel decidir que não quer continuar no Sport em 2026 e nem mais um dia. Eu acho que é isso que todo mundo tem que focar. Entender o tom da resposta da alta cúpula do Sport àquelas frases de Daniel. Porque o sentido da demissão está nas entrelinhas daquela. Eu não, eu tô, tá me fugindo o termo que Daniel Leal usou na reportagem do Globo, mas daquela postura de questionar Daniel pelo que foi dito. Me parece que a relação estava muito deteriorada, tá? A ponto porque, veja só, Daniel, não sei se ele tem um desenho de mercado para 2026 melhor do que começar o ano num time que naturalmente é um candidato ao acesso por questões históricas, pela base que já vai trazer de 2025, e porque ele era o treinador e aparentemente ele tem uma boa relação com o elenco, ele comanda o time com coesão, você não percebe problemas dos jogadores com o treinador. Então ele tinha um desenho que parecia favorável para ele para 2026. E a reação da alta cúpula após entrevista dinamitou isso em 5 dias, em 7 dias, Cássio. Essa saída do Sport termina, então, com 3 treinadores demitidos, e será o próximo será o 10º, tá? Que a gente vai ter mais conteúdo em relação ao novo comandante do Sport, ao possível, enfim, da forma como o Sport vai procurar esse nome, mas já foram 9 com o Yuri Romão e com perfis bem diferentes em relação à forma como os contratos foram desfeitos, né? Por exemplo, ele adorava Dalpozo, gostava muito de Anderson, apesar da facada que levou ali depois lá do jogo do Barradão. E com o Daniel Paulista, acho que era uma relação profissional e tá tudo bem, tem que ter essa relação profissional, não, mas sempre pareceu diferente de outras relações entre presidente e treinador que já teve. Em relação nessa fala de Yuri Romão, Fred, e como não foi uma fala verbalizada, é até mais fácil da forma como é construído, Claro, ela ali tá ok. sim. Não vejo. Não há o que. Não há. E até parece ser exatamente o caminho da forma como aconteceu, tal. É, no fim das contas, tem uma relação econômica aí, o contrato vai até dezembro. Se A os, nota oficial do clube explica que Daniel só vai receber em novembro, e, tem aí- um acordo entre as partes, e né? aí, é isso que eu ia falar. Chega um entendimento de Daniel e da comissão técnica de Daniel, né? Porque vai até dezembro. Se o Sport demite, faria a mesma coisa que fez com Pepa e Antônio Oliveira, de ser mais um treinador pagando até dezembro. Se Daniel fica, ele vai ter que aguentar o Maracanã no sábado, mais 8 rodadas de nada, Mais mais desgaste, mais desgaste. desgaste, mais De repente, desgaste. essa renovação de Cariús e Thierry, que não passou por ele, outras podem acontecer e sem passar por ele. Enfim, pô, a relação seria um mês aí. Então, no fim das contas, um paga um mês e o outro abre mão de um mês. Acho que tá um Ok. tanto óbvio e tá resolvido. Então, assim, Fred, não tem, para mim não tem muito mistério, não. A questão é que tudo que eu falei na chegada do Daniel Paulista para mim, continua valendo, tá? O Sport, com a saída de Daniel Paulista, é um clube sem treinador, faltando 9 rodadas. 9 rodadas repito, é muita coisa, pô. É muita coisa. O Sport já se salvou. Ó, com 9 rodadas, você fala, ó, é a hora da última troca. Pro cara. Nem o Sport não vai ter isso. São 9 rodadas de martírio. Já trouxe até um negócio muito curioso. O Sport, a gente já tinha dito aqui, do último dado do FMG, 9,95%. É mais fácil um raio bater numa pessoa, pô. É mais fácil achar uma nota. Isso são a quantidade de chances de forma real, de matemática mesmo. Uma nota de R$ 100, não é uma nota de 10, não, viu? É uma nota de R$ 100 é uma nota de R$ 100 na rua. Agora, uma coisa que é curiosa
é quase a mesma chance de um time da Série D eliminar um da Copa do Brasil. Só que isso aconteceu da primeira divisão. Isso aconteceu com o Sport. Aí eu digo, e as duas coisas juntas assim? Porque isso aconteceu, o Sport foi dado pelo Operário, ou seja, aconteceu isso e vai acontecer isso também. É, esse novo treinador que se o Sport contratar agora, que para assumir depois de Pepa, de Antônio Oliveira, de Daniel Paulista, ele vai ser a mesma coisa do Daniel Paulista. Veja, não tem como estancar a quantidade de derrotas desse time. O Sport tá nesse momento, tá sem treinador. E esse debate a gente pode falar agora e pode falar até no próximo também, quando for dos treinadores, mas acho que a gente traz um pouquinho para essa reta final aqui, que é o seguinte: na minha opinião, talvez a melhor coisa para o Sport seja continuar com o César Luciano até o final do campeonato. É. Isso, o último ponto é, porque esse treinador, o cara o treinador mesmo, o treinador de 2026, se o cara chegar agora, Fred, Vai se desgastar. vai se desgastar, pô. Vai se desgastar. E detalhe, talvez não seja pouco, porque pode levar umas porradinhas aí, enfim. Mas ao mesmo tempo, são 9 jogos com César Lucena. É uma situação que o Sport tá assim. Repito, Série A do Campeonato Brasileiro, campeonato bilionário numa escala dessa. O Sport tem 9 jogos aí e não tem uma pessoa para. Veja, o Sport de 2026, 5, é o Sport que não tinha um volante profissional no elenco até o final de março. O Sport de 2025 é o que passa 45 dias e não consegue regularizar um reforço para jogar uma partida fundamental da volta do brasileiro contra o vice-lanterna, um confronto direto, questão anímica pesando demais para uma retomada e não consegue colocar reforços em campo e que manda um banco de reserva repleto de garotos. A maioria nunca tinha tido uma partida pelo profissional, muito menos uma partida de Série A. É esse mesmo esporte que vai ficar, ao que tudo indica, 9 jogos, tá? 9 jogos é muito campeonato. É muito campeonato. É quase 25% do campeonato. Veja, Tá. para ser campeão pernambucano, só para tu ter noção, vão ser 11 jogos, tá? É o como se Sport fosse. o Sport vai passar 9 jogos dentro de uma Série A com um auxiliar, no caso César Lucena, que eu acho até que das últimas vezes que assumiu o Até fez time os pontinhos dele. foi bem melhor do que das primeiras. Eu acho que César, das últimas vezes, fez a função que Mas um foram 2 auxiliar. jogos ali, Fez dois uma jogos. função que o auxiliar faz de transição. Das primeiras vezes ele era mais intervencionista, nas últimas ele foi muito mais um treinador de transição, de colocar em campo o que ele viu que funcionou com o treinador anterior. Eu acho que César assumir 2 jogos faz parte, todos os clubes estão aí para isso. Mas é muito, muito, muito simbólico você, no seu retorno à Série A, passar um quarto do campeonato com um auxiliar técnico que não tem hoje pretensão de carreira de treinador. Não é aquele auxiliar que já está ali, ó, pronto para assumir o time e ser efetivado, e é aquele cara que você recorre. Não, Ele é auxiliar fixo do Sport, né? exatamente, ele não é aquele auxiliar que, se for muito bem nesses 9 jogos, comanda o Sport para 2026, tá? Não é. Então não é uma tentativa que o Vitória teve muito equivocada no meio do campeonato com o Rodrigo Chagas. Muito equivocada, deu completamente errado. Mas ali, quem pensou, estava cogitando, inclusive o presidente Fábio Mota deu uma entrevista dizendo que ele não era interino, que ele era o treinador do clube. E não é o que Yuri vai fazer com César Romão, naturalmente, com César Lucena, naturalmente. Só que a situação é essa que Cássio disse. Uma situação extremamente difícil. De um lado, você aceitar que a sua gestão de futebol ela colapsou a ponto de você entregar um clube de Série A 9 rodadas Mas colapsou, né? com um treinador. É você assumir mais uma vez, publicamente, por outros e outros ângulos, Mas esse colapso nesse caso absoluto. sempre o ego fica muito à frente, porque nesse caso, Colapsou e pronto. colapsou e Né? pronto, pô. É. Assim. E o outro caminho é o que o Cássio falou: você vai apostar num treinador, se você trouxer agora, com o mercado mais restrito, porque existem treinadores que estão numa reta final de trabalho de Série B, ou numa reta final de trabalho que dependendo do que podem aconteça. ficar livres de mercado Isso. ou não, e mesmo na Série A.
Vou citar aqui 2 nomes na Série A. Carpini, Juventude. Carpini, no Juventude, é um excelente nome para o Sport, para 2026, por exemplo. Tudo indica que vai ser rebaixado com o Juventude. Não sei qual vai ser o destino de Jair Ventura no Vitória, tá? São 2 nomes que estão sob debate. Fernando Seabra, que já até circula, foi demitido na rodada passada. Então, Pô, não iria, a não gente iria, a não. gente não sabe o que pode acontecer. Então, não é o momento também, Cássio, para trazer um treinador estrategicamente. Deixa É as chegar no, cartas irem mais para a chegar no mesa. nível de desgaste, num elenco que tende, ou seja, o cara chega e um elenco que tende a ter um certo desmonte. Assim, Agora, Cássio, se surgisse uma grande oportunidade, ó, meu irmão, um isso, treinador excepcional, só, meu irmão, pega agora que esse cara. Esse nome não existe. Esse nome não está. Esse Meu nome. medo é que achem que é Fernando Seabra, mas não é para mim, nem para Não, não Cássio. é. Não é mesmo. Pelo menos nesse momento. Então, assim, em tese, não, esse nome não está à disposição no mercado neste momento. Contratar qualquer treinador para não passar uma imagem de que é uma direção que não deixaria um time com. Eu acho A que deriva a por 9 deriva. rodadas. Eu acho que não vai mudar nada. Essa imagem não vai mudar. Essa direção é a direção que deixa sim o time à deriva. Na verdade, já deixou em outras oportunidades. Não é isso que vai mudar. Talvez isso seja uma coisa que, ó, veja, a gente não tem como escolher esse treinador agora, porque esse nome não está no mercado. E, além disso tudo, é preciso pensar um pouquinho. Não tem como esse cara. Não tem como Guardiola chegar. Talvez, mas não tem como Guardiola chegar no esporte. Nem ele. Pô, será que a galera correria um pouquinho diferente? Mas beleza, eu vou entrar nessa não. Mas tirando o Guardiola, ok. Mas Felipe, tu falou nem ele, na verdade. Né? Ou nem Guardiola, como o Fred tá dizendo. A tendência é apanhar, mas faltam 9 jogos. Talvez perca 6, 7. Não, assim, é uma tendência. O Pra normal é quê? perder 5, 6, empatar 2 e ganhar 1. Então pra quê? Se isso acontecer, beleza, já passou a América do Natal. Tá? Aqui tem que lutar por isso. É bom arrumar pelo menos um ponto para passar o América do Natal de 2007 e 4 pontos para passar o Náutico de 2013. Tirando brincadeira à parte, para que detere... o ano do esporte tá perdido, muito perdido. 2026 tem uma chance de recomeço, um campeonato pernambucano mais competitivo, com o Santa na C virando SAF, com o Náutico na Série B, com uma receita bem maior. Uma Copa do Nordeste que tende a ser mais acessível, sem o Bahia, que vai jogar competições internacionais. Se Vitória e Fortaleza caírem, ou seja, todo mundo estaria no mesmo nível, a questão seria o Ceará. Se o Ceará for para a Sul-Americana, ele também não joga, mas se não for para a Sul-Americana, seria o time de primeira divisão e seria o favorito, mas seria uma competição mais acessível. A Copa do Brasil, que para o esporte você não faz a menor ideia do que sai, geralmente é ali nas primeiras fases, ultimamente, mas viria uma Série B onde o cartaz sempre foi de protagonismo. Mesmo a pior campanha do esporte é uma pior campanha que em algum momento flertou com a briga pelo acesso. É um ano onde você pode buscar alguma coisa, você não precisa já deixar um treinador que vai ser, que no fim das contas ele é só para essa temporada específica, sem necessidade nenhuma, já tá sendo chamuscado pelo restante de Eu faria o 25. seguinte, Cássio. Ou então contrata o cara e diz, ó, meu irmão, tu não vai treinar o time. Eu faria o seguinte, Cássio. Deixa César Lucena é, mesmo. Eu acho que 9 rodadas, concordo com você mais uma vez, você falou isso nas 27, eu concordo. Eu acho que 9 rodadas podem dinamitar previamente um trabalho capaz de funcionar no ano que vem. Porque ele não vai ser demitido mesmo que chegue e perca 6, 7. Mas não Só conseguiu que nem quando ele ganhar perder o a primeiro relação. clássico ano que vem, as 7 se somam nas Exata, costas dele. exatamente. Então, Exatamente. as 7 vão se somar. Então, para evitar isso, eu não contrataria agora, mas eu contrataria faltando 2 ou 3. Porque as 2, 3 eu acho que não entram na Não, conta. veja, tudo Pra ele bem. conhecer o elenco, pra ele trabalhar um pouco mais de As perto. 2 ou 3, a penúltima é o Bahia na Fonte Nova e a última é o Grêmio na Ilha. É, Não, tô só para dizer pra quais ele são os jogos. trabalhar um pouco. Não, mas tudo bem. Veja, porque aí o ano é realmente fim de feira total. Total. Mas 9. 9 ele corre risco de ser No, desgastado ao excesso. a troco de nada. A troco de nada. Detalhe, não é nem a troco de nada. É a troco de 2 meses de salário, porque você vai estar pagando. Veja, um trabalho que não existe, você vai estar pagando 2 meses de salário para queimar um treinador que, na verdade, ele deveria começar para a temporada de 26. Eu faria transição, eu traria para 1, 2 jogos, para 2 ou 3 jogos. Até porque em dezembro ele precisa fazer parte do processo. Porque né? essa temporada começa. Terminou dezembro, você vai ter 15 dias de férias, depois já recomeça, tá? Então, Isso. lembrando que os Isso é jogadores verdade. tiveram férias no
no Mundial de O Clubes, né? Pernambucano, veja, até em algum momento teve teria sido nessa segunda-feira, mas nem tinha saído a data. Então o Pernambucano ainda não saiu o conselho, nem a data do conselho Mas se técnico. não for dia 11, é dia 7, então Mas é isso que mas é isso que eu batendo ia na adiantar. porta. Ainda que tenha 11 datas, talvez faça como o cearense que puxou uma data para 7 de janeiro. Então, no fim das contas, é uma competição que pode começar bem cedo. Isso. E E para quem vem numa crise, a resposta precisa ser imediata. até porque a Copa do Brasil passa pelo estadual ou pelo acesso, que se você subir no fim das contas, todos os clubes da primeira divisão vão para a Copa do Brasil, mas você tem que ser G4, e para a Copa do Nordeste. Então, no fim das contas, até isso não dá para começar Não, e apanhando. quando você tá na Série B, a relação com o estadual é É, diferente. Vamos ter outro vídeo, tá? Falando dos nomes. Aqui a gente só falou de Fernando Seabra porque foi o primeiro que chegou a mensagem ali para mim. 2 mensagens chegaram já, mas é só o primeiro nome. A gente vai ter um segundo vídeo, tá? Pode procurar em breve. Se você já estiver no feed, ok. Se não tiver, em breve vai chegar para a gente debater todos os nomes que estão aí disponíveis no mercado e a gente vai acompanhar de perto, tá? Agradeço a sua atenção por mais um vídeo longo que a gente entrega, tá? Mas é o nosso jeito de fazer as coisas. Se você chegou até o fim é porque você gosta aqui do nosso jeito. Deixa a curtida. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. É fundamental, tá? Para o nosso trabalho. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.